Quando eu assisti Game of Thrones pela primeira vez, eu imediatamente fiquei vidrado naquela série. Até hoje, quase 10 anos depois, eu ainda não sei explicar por que aquele começo da primeira temporada me pegou tanto. Simplesmente tinha alguma coisa naquela cena inicial do Sir Raymer Royce fazendo a primeira expedição para lá da muralha, com os White Walkers aparecendo. Teve algo naquilo tudo que me marcou e fez eu perceber que aquela história tinha algo de especial. E todo episódio que eu assisti depois disso só foi confirmando esse sentimento pra mim. A cada episódio eu ficava mais envolvido naquela trama e mais empolgado em acompanhar aquela história. Mas apesar de desde o começo eu sentir que aquela narrativa era diferente, foi no episódio 9 da primeira temporada, com a morte do Ned Stark, que eu finalmente entendi o que era Game of Thrones. Foi a primeira vez pra mim que eu vi uma história eliminar sem piedade um personagem central da trama e talvez até o protagonista da história ali, sem rodeios, sem medo, simplesmente eliminar ele da narrativa. E é na morte do Ned Stark, uma morte injusta e dolorosa, que a gente percebe que Game of Thrones realmente tinha algo a mais. Era uma história que seria contada da melhor forma possível, mesmo que tivesse que sacrificar os seus protagonistas para isso. E se por um lado a morte do Ned foi esse momento dramático que confirmou o potencial de GOT, por outro lado, o que sempre sustentou a trama era a forma de como a série conseguia trabalhar diferentes arcos de personagens, todos ao mesmo tempo. A gente acompanhava o Ned, o Jon, a Daenerys, o Tyrion, a Arya, Sansa, a Brienne e tantos outros personagens em uma história que ao mesmo tempo que era conectada, também tinha uma espécie de independência para cada arco. E esse era o motivo pelo qual os Lannisters, por exemplo, mesmo sendo considerados os vilões do começo da história, não eram personagens detestáveis. Eles eram aqueles vilões que a gente amava detestar e amava acompanhar, porque a história deles, o arco deles, carregava uma narrativa própria que a gente também queria ver o que queria dar, o que queria acontecer e complementava a trama. O desenvolvimento pessoal deles era importante para a história principal. E é justamente esses dois pilares de Game of Thrones, a capacidade de criar arcos individuais para os personagens e a capacidade de sacrificar esses personagens em prol da trama, que fazem falta em House of the Dragon. E nessa segunda temporada fizeram muita falta. Além, é claro, de outras coisas que eu vou comentar hoje no meu vídeo de review da segunda temporada de House of the Dragon. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, antes de começar, fica o aviso de sempre que aqui no canal eu costumo comparar o livro com a série, e se você não gosta disso, esse vídeo não é pra você. Apesar de que hoje o foco não é tanto a comparação de livro e série, até porque pra mim a grande verdade é que a temporada de House of the Dragon não se sustenta por si só. Por isso, nesse vídeo eu não vou falar sobre questões como o sonho do Aegon não fazer sentido, ou sobre a validade das visões do Daemon, porque eu já tenho vídeo só sobre esses temas aqui no canal, que vão aparecer num card aí pra vocês, ou na tela final do vídeo. Além disso, meu foco aqui não é falar sobre aspectos como atuação, direção ou qualquer quesito técnico da temporada. Eu não tenho a capacitação necessária para isso e tem muitos outros criadores de conteúdo aqui no YouTube que são mais gabaritados e que podem explicar melhor esse aspecto. Meu foco aqui é falar da narrativa pensando na série como um produto do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. E pra mim, House of the Dragon tem problemas estruturais que atrapalharam muito essa temporada. Problemas que são da própria série e da própria forma como eles encaram a narrativa e esse universo das crônicas. Então, para essa review, eu resolvi elencar o que eu considero os 5 maiores erros da segunda temporada de House of the Dragon e que sustentam a minha opinião sobre a temporada como um todo. Obviamente, esse é um vídeo de opinião e é um vídeo cheio de críticas. Então, se você gostou da temporada, não vai achar respaldo aqui pro fato de você ter gostado. Mas enfim, sem mais delongas, bora lá. Bom, como eu enrolei um pouco no começo desse vídeo, eu vou trazer de cara o que eu considero o maior problema da série como um todo. A motivação dos personagens e, em especial, a motivação dos personagens centrais e que sustentam a série, que é a Alicent e a Rhaenyra. Ambas sofrem com esse problema de motivação porque a motivação delas vem do mesmo lugar. De certa forma, quando a primeira temporada termina, a gente percebe que tanto a Rhaenyra quanto a Alicent acreditam que tem a chave para o futuro do reino. No caso da Alicent, essa chave vem do dever moral e do fazer o que é certo, ou o que ela considera que é certo.
Isso porque quando ela ouve que o Viserys falou o nome Aegon antes de morrer, ela passa a acreditar que o antigo rei, o seu marido, queria que o filho deles assumisse o trono de ferro. E para Alicent, isso viria com um dever moral e ético. Afinal, ela serviu ao rei e ao reino durante anos, era uma devota e criou seus filhos, supostamente, para seguirem esse caminho da moral. E portanto, se o Viserys decidiu que o Aegon deveria reinar, então ele reinaria. Era o caminho certo a se fazer. Mas percebam que apesar dessa ser uma motivação até interessante, o que a gente descobre na segunda temporada é que a Alicent não acredita nos seus filhos. Ela não acha nem que o Aegon ou o Aemond são boas opções de líderes e somente colocou o Aegon no trono porque ela achou que era o que o Viserys queria, não porque ela achava isso certo. Isso por si só já enfraquece a personagem. Afinal, então não é que ela realmente acreditava que o Aegon poderia reinar bem ou que a ideia de um menino, um homem no trono, era o caminho certo porque era tradição. Ou mesmo, eles também tiram a motivação que tinha sido estabelecida na primeira temporada de que a Alicent não confiava na Rhaenyra e achava ela imoral ou indigna de governar. Não, eles tiram tudo isso. Vamos lembrar que tem 2 momentos, pelo menos na primeira temporada, onde a Alicent fala abertamente sobre isso. Que a Rhaenyra não seguia o padrão correto de moral e que ela, a Alicent e os seus aliados deveriam fazer valer o caminho correto, o caminho da ética, o caminho certo. Mas não, na segunda temporada fica claro que a Alicent só coroou o filho porque achava que era o que o Viserys queria. E isso enfraquece muito a personagem porque ela já não tem uma motivação que vem dela, que foi construída pela personalidade dela e que foi sendo trabalhada aos poucos na série. Não, ela tá só seguindo a suposta vontade de um personagem que já morreu. E vamos comparar isso com Game of Thrones? Lembram que o rei Robert morre e deixa o Ned Stark para ser o regente do reino, inclusive com uma proclamação escrita oficial para isso e tudo mais? Mas a Cersei simplesmente coroa o Joffrey e rasga o documento oficial do Robert na cara dura, manda prender o Ned Stark e simplesmente taca o foda-se. Bom, se o Ryan Condal e a Sarah Hess, que são os principais responsáveis por House of the Dragon, tivessem escrito Game of Thrones, a Cersei teria ido ver o Robert enquanto ele estava morrendo de febre e enquanto ele delirava, ele teria dito o nome Joffrey. E aí a Cersei ouviria isso e coroaria o Joffrey porque tinha sido a última vontade do rei Robert. Percebem que ao invés da gente ter a Cersei de verdade, que era uma mulher que manipulava, mentia, traía e tramava sem piedade, sempre pensando no bem dela, nas suas próprias ambições e no bem dos filhos, a gente teria uma personagem muito mais fraca, altamente suscetível e sem ambições próprias? Bom, é justamente nisso que House of the Dragon tornou a Alicent. E pra piorar, não só as motivações da Alicent vêm de atender um desejo de um Viserys que estava delirando no leito de morte, como na verdade essa nem era a vontade dele, ela se confundiu. Ou seja, não só ela não tem uma motivação própria, como a única motivação dela vem de um erro de interpretação. E tudo isso chega ao ponto do ridículo quando a gente lembra que o Viserys passou a vida inteira mantendo a Rhaenyra como herdeira, e na série, no mesmo dia da morte dele, a sua última ação como rei foi defender o legado da filha. E, do outro lado, a gente tem o mesmo problema. A motivação da Rhaenyra também não vem dela, pelo menos não a motivação principal. Durante toda a temporada, nós também vemos que a Rhaenyra tá tentando seguir um legado que não é dela. E pra piorar, é um legado mágico que o pai dela deixou. Mesmo com os verdes tomando seu trono, matando seu filho e ameaçando a sua própria vida, a Rhaenyra segue andando em círculos, procurando soluções de paz, numa guerra que absolutamente todo mundo ao redor dela já sabe que começou. E tudo isso por quê? Porque ela tem um legado que o Viserys deixou. E se ainda fosse uma questão dela admirar profundamente como o Viserys foi como rei ou como pai, porque a Rhaenyra queria ser como ele, porque o Viserys ensinou a Rhaenyra a lutar pela paz e pela harmonia a todo custo, eu até entenderia. Seria um arco de heróizinho meio padrão, mas ok, faria sentido. Mas não, a Rhaenyra não quer guerra por conta de um sonho mágico. Um sonho mágico que supostamente um rei Targaryen teve 100 anos antes. E a Rhaenyra simplesmente acredita 100% nesse discurso do Viserys e passa a agir quase que cegamente baseada no sonho do conquistador. Sendo que a Rhaenyra em si nem sabe se as profecias são reais. O próprio Daemon prova nessa temporada, no arco dele em Harrenhal, que não é normal as pessoas terem profecias. A magia do universo das crônicas é rara e os próprios dragões são considerados um pequeno resquício dessa magia que ainda sobra no mundo. Não à toa, os mestres da Cidadela têm um curso só para comprovar que a magia não é tão real quanto se pensa.
e que a magia é muito mais falha. Embora nesse caso eles estejam errados, é uma prova de como o senso comum desse universo não é que a magia é normal. E o próprio Daemon fica totalmente desequilibrado e chocado quando ele descobre que Harrenhal tem magia. Então, não é todo mundo que sai pelo universo das crônicas tendo sonhos proféticos. Tanto que na série, a única Targaryen que a gente vê tendo sonhos proféticos por conta própria é Rhaelyna, que é considerada estranha, vaga e distante do mundo real. Ou seja, a magia não é tão natural quanto a série faz parecer. E na verdade eu diria até que os Tarn nem consideram os dragões algo realmente mágico. Eles consideram que eles têm um dom especial de controlar os dragões, mas que eles seriam basicamente mais uma criatura desse mundo. Uma criatura que lembra um resquício de uma magia antiga, mas que é meio natural para eles. Então nem os próprios dragões representam tanto a magia para os Targaryen, representam muito mais um símbolo de como eles são especiais, de que eles têm um dom especial, do que necessariamente a ideia deles serem super mágicos. E sim, os Targaryen casavam entre si para manter o sangue da antiga Valíria, mas eu acredito que isso era muito mais uma questão para se manter especial, nessa ótica de que o sangue tornava eles especial, do que para algo puramente mágico. Até porque a gente vê pouquíssimos casos dos reis Targaryen usando magia como um critério na sua rotina, na sua vida. O Jaehaerys, o Maegor, o próprio Viserys, nenhum desses reis aplicava questões mágicas no seu dia a dia, fazia cultos à magia, nada do tipo. Os próprios Targaryen não tratavam a magia como algo normal. Muito parecido com os Starks, que tem uma magia forte no norte, mas eles também não tratam magia como algo do dia a dia. O próprio Jon, quando vai pra muralha, acredita nas histórias da velha ama, mas acha que são tudo lendas, né? Não é uma coisa tão real pra ele. Vai passar a ser conforme o inverno vai chegando. Sendo assim, qual que é o motivo pra Rhaenyra acreditar cegamente numa profecia de 100 anos atrás? Sendo que ela própria não tem provas desse tipo de magia profética. Se o sonho da Longa Noite, o sonho do Aegon, tivesse sido do próprio Viserys ou da própria Rhaenyra, eu entenderia muito mais essa justificativa e essa motivação. Que é o caso de como aconteceu com o Daemon no último episódio da temporada. Ele viu a Longa Noite numa visão profética, então por mais que eu não goste de usar profecias como motivação dos personagens, pelo menos faz sentido o Daemon ter ficado impactado, porque foi ele que teve aquela visão. Mas a Rhaenyra, ao invés de lutar pela própria ambição de ser rainha, pela crença de que era o direito dela, ou por vingança pela morte do próprio filho, não. Ela luta por um sonho profético que não foi nem ela que teve. E isso faz com que a Rhaenyra não consiga avançar na trama. Porque enquanto a guerra acontece ao redor dela, os aliados dela morrem ou sofrem perdas grandes, mas ela fica procurando negociar uma paz. E não é uma paz que tem como base estratégias políticas ou decisões militares. Não, é uma paz que se fundamenta única e exclusivamente em fazer ou atingir o bem maior. Proteger o reino e unir o reino, porque era o sonho do Aegon e é o que eu devo fazer. E eu acho curioso de pensar que, mesmo que a gente considere que o Aegon teve um sonho mágico e profético e que isso foi parte da motivação dele, a série se esquece que o Aegon não teve problema em torrar metade de Westeros para atingir essa suposta paz e união que ele precisava. O próprio Aegon simplesmente jogou seus dragões por Westeros, conquistou e forçou a conquista ao seu bel prazer. E um pouco disso é justamente o meu segundo tópico. Recentemente eu estava navegando por alguns subreddits das crônicas e eu encontrei um comentário muito interessante sobre House of the Dragon que eu acho que exemplifica bem um dos grandes problemas da temporada. Essa opinião foi dita por um usuário que eu acabei não pegando o nome no subreddit Hot the Greens, House of the Dragon Greens. E basicamente o que ele fala é que a série não permite que os personagens sejam medievais. E assim, quem acompanha o canal sabe que eu sempre ressalto que o universo das crônicas não é medieval. Ele tem inspirações e referências medievais da antiguidade clássica, com toda certeza, inclusive toda a alta literatura tem, mas o George R. R. Martin é um autor contemporâneo. E por isso, várias ideias e propostas da obra refletem as experiências que ele teve como pessoa que é contemporânea. E, por ser um homem do presente, ele deixa muitos vestígios da sua cultura dentro da obra. E o mesmo vale para a HBO fazendo adaptação também. Sem contar que As Crônicas de Gelo e Fogo é uma obra de fantasia e não de ficção histórica. Se ela fosse uma ficção histórica, como um livro escrito pelo Ken Follett
ou pelo Bernard Cornwell, aí haveria uma necessidade muito maior de passar uma veracidade do período histórico trabalhado. Então, eu considero que os personagens de GOT não são medievais, essa não é a regra para olhar eles. Porém, eles têm uma cultura muito bem estabelecida e que fica muito clara quando você bate o olho na obra. Qual que é a cultura deles. E um dos grandes problemas de House of the Dragon pra mim é que a série não consegue respeitar essa cultura e tenta enfiar algumas ideias contemporâneas goela abaixo dos personagens. E aqui eu não tô falando sobre nada desse papo de cultura woke ou anti-woke, nada disso. Pra mim, o maior exemplo desse erro de House of the Dragon e que mais atrapalha na trama é a forma de como os personagens encaram a guerra. No universo de Game of Thrones, a guerra é algo normal, especialmente para os nobres. A guerra faz parte da sociedade e quando ela precisa ser travada, todos atendem o chamado do seu suzerano e vão para a batalha. E quando algum lord não atende esse chamado, é por um interesse político ou estratégico, e não por pacifismo. Um exemplo de estudo é que em Game of Thrones eu apostaria dizendo que em momento nenhum da história algum personagem questiona a necessidade da guerra. Pode até ser que algumas vezes alguns personagens optem por uma saída mais pacífica, mas é sempre por interesse político, econômico ou militar. Mas nenhum deles vai maldizer a guerra como algo errado. Os Lannisters, os Starks, os Tyrell, os Greyjoy, os Tully e a Daenerys, todos vão marchar para a guerra e para o conflito sem parar para questionar se esse é o caminho certo. Obviamente, cada um vai ter a sua própria motivação e justificativa para o conflito, a sua própria estratégia. Mas a guerra é algo natural para eles. Existe uma frase aqui no mundo real que diz que a guerra é a política por outros meios. E nesse caso eu diria que em Westeros e Essos, a guerra é o principal meio de fazer política. Porém, em House of the Dragon, os personagens têm um tom pacifista, que não faz sentido nenhum. O tempo todo, especialmente a Rhaenyra e a Alicent, que dão um tom para a história, elas ficam horrorizadas com a ideia de uma guerra total, sendo que a guerra é tão natural para esse universo quanto a Olimpíada seria pra gente. É algo que rola no mínimo a cada 4 anos. 10 anos se você tiver sorte. E beleza, eu entendo que o reinado do Viserys foi muito pacífico, mas mesmo ele viu a guerra acontecendo contra a triarquia. E até na própria série o Viserys se questiona se ele não deveria ter travado alguma guerra em certo momento para ser lembrado na história. E eu até diria que depois de 2 reinados tão pacíficos quanto do Viserys e do Jaehaerys, os nobres de Westeros, que basicamente vivem para a guerra, estariam bem ansiosos para entrar em conflito. Porque eles estariam ansiosos para se provar, para mover um pouco a política de Westeros, ganhar um pouco mais de poder, ascender um pouco socialmente, ganhar riquezas. A ausência de guerra deixava os nobres sem uma parte importante da sua ocupação. E na série, o único personagem que está disposto a guerrear de verdade é o Aemond. Só que ele é tratado como um louco insano. E até mesmo quando ele usa Vhagar, ele é visto como um monstro. E esse é outro problema da história, porque os dragões nesse universo são armas. Só que a HBO criou uma espécie de ideia de que os dragões são pets. E eles não são pets. Existe realmente um vínculo real entre um dragão e o seu montador. Mas é um vínculo que é muito mais parecido com um de um soldado e o seu cavalo de batalha. Você já viu como os militares ou policiais da cavalaria tratam esses animais? Com todo zelo, cuidado e treinamento, são bichos muito valiosos e muito importantes para eles, e tem um treinamento que gera um vínculo forte entre o cavaleiro e o seu cavalo. E se hoje, que esses animais nem são mais tão essenciais assim para essa cultura militar, imaginem num período que retrata uma ideia de cavalaria medieval, onde a vida de um soldado no campo de batalha dependia do seu cavalo. Era um vínculo muito forte e muito importante. E esse é o vínculo de um Targaryen com seu dragão. Tinha uma relação especial, até porque eles cresciam com o dragão, o ovo de dragão era colocado no berço quando um Targaryen nascia, então eles tinham essa conexão de vida mesmo com o animal, até porque os dragões são mais inteligentes que um cavalo, são mais poderosos e são armas muito, muito valiosas e exclusivas, mas é a relação de um cavaleiro com o seu animal, com a sua montaria. Não à toa, nos livros, a Daenerys usa chicotes para adestrar os dragões.
porque eles são animais e são ferramentas de batalha e precisam ser treinados, precisam ser adestrados. E os Targaryen usarem eles como armas é a coisa mais normal da história da dinastia. E como eu já falei, o próprio rei Aegon I, que supostamente teve um sonho de um reino unido e cheio de harmonia, tacou fogo em quase todo mundo para conquistar os seus objetivos. Não teve medo de usar os dragões como armas de guerra. E vamos lembrar que no período em que a Rhaenys morre lá em Dorne durante a conquista, o Aegon e a Visenya ficam totalmente transtornados e por um ano inteiro a gente tem o período da ira do dragão, onde eles queimam Dorne completamente, sem nenhum medo. E vamos lembrar qual rainha que teve também um parente muito próximo morto durante o começo da guerra? Ah, é a Rhaenyra. E ela saiu queimando todo mundo com fogo e sangue? Não, ela foi em Porto Real se encontrar com a Alicent para tentar negociar a paz. É, realmente. Engraçado como eles usam o sonho do conquistador como um objetivo definitivo para Rhaenyra, algo que ela precisa seguir, mas ela mesma não segue os passos do Aegon Conquistador. Se a gente for parar para comparar, o Aegon Conquistador é muito mais parecido com o Aemond da série do que com a Rhaenyra. Mas, na série, a Rhaenyra é essa pessoa que está seguindo os passos do Aegon, supostamente, enquanto o Aemond é um vilão. Não faz sentido. E olha, que quem acompanha o canal sabe também que eu sempre digo que a mensagem das Crônicas de Gelo e Fogo é uma mensagem anti-guerra. Mas não porque o Martin faz os personagens odiarem a guerra. Não, nesse caso, a história das crônicas é muito mais parecido com a trama e a mensagem em Breaking Bad. Breaking Bad mostra como o Walter White e o Jesse vão enriquecendo e ganhando muito poder ao vender drogas. Mas, ao mesmo tempo, esse mundo das drogas destrói a vida deles completamente. É uma tragédia. E conforme os personagens vão se envolvendo cada vez mais nesse universo das drogas, mais eles vão criando aí o seu próprio inferno pessoal. E é justamente nesse sentido que o George R. R. Martin trabalha a guerra na sua história. Os personagens buscam glória e poder através do conflito, e muitas vezes eles atingem esse objetivo. Mas, ao mesmo tempo, a guerra também traz para eles muitas perdas, muita dor. A própria história da Daenerys e do Robb Stark é inteira sobre isso, e a do Tyrion também. No caso do Robb e da Daenerys, eles se tornam grandes pela conquista, mas imediatamente as suas vitórias se tornam derrotas e têm um sabor amargo, com as situações voltando para eles de uma forma muito pior. E o próprio Tyrion, que veio de uma família que cresceu muito por conta desse poder militar, vai se tornando um cara cada vez mais escanteado por conta dos sonhos de grandeza do Tyrion Lannister, até que o próprio Tyrion se volta contra o pai e a casa Lannister começa a ter uma queda absurda porque eles focaram demais na grandeza, no poder e na glória e na conquista e esqueceram de trabalhar as suas próprias relações pessoais. Porém, House of the Dragon não tem essa sutileza. Parece que, como o nosso mundo é cheio de conflitos e guerras brutais que tem acontecido recentemente, a HBO se sentiu acuada para não glamorizar o conflito. Mas se você tá com medo de glamorizar o conflito, por que você vai adaptar uma história que é justamente conhecida como a Guerra dos Tronos? Se falta coragem para trabalhar a mensagem com sutileza e desenvolvimento, então eu acho que eles não deveriam tentar fazer. Mas enfim, o problema de não respeitar a cultura desse universo também acontece em outras situações. Um exemplo disso é a Alicent querendo ser regente e ficando totalmente desequilibrada após negarem a regência para ela. Em Game of Thrones, por exemplo, nós vemos personagens muito fortes, como a Sansa, a Catelyn e a própria Cersei, que aceitam o seu papel feminino nessa sociedade e trabalham em cima dele. E ao mesmo tempo, como contraste, você tinha personagens como a Brienne, a Arya e a Daenerys, que seguiam por outro caminho, buscando mais autonomia e questionando esses papéis de gênero que a sociedade tinha. Mas esse contraste e diversidade de personagens dava muito mais vida para a obra, e ficava também muito mais realista. Porém, de novo, House of the Dragon parece acreditar que contar a história da Rhaenyra tentando ser rainha numa sociedade que não quer uma mulher no trono não é o suficiente. Eles precisam pegar a Alicent e fazer ela sofrer por não apoiar a Rhaenyra. E talvez seja uma tentativa de passar uma mensagem de que se as mulheres não se unem, o patriarcado ou a cultura machista engole todas elas. E é uma mensagem contemporânea e que é importante e tudo mais. Porém, aqui mais uma vez falta sutileza. Falta a capacidade de trabalhar a Alicent como essa opositora forte da Rhaenyra, que firma sua autoridade numa cultura masculina, tem poder com isso, mesmo que limitado, e que peita uma visão mais progressista porque aquilo funciona pra ela. Mas não, a série sacrifica a Alicent o tempo todo pra gente ver como ela foi cruel em não apoiar outra mulher.
E não dá pra dizer que a série não tinha tempo de trabalhar esses elementos e essa sutileza, porque a gente viu isso acontecendo o tempo todo em Game of Thrones, e também vê várias outras séries trabalhando esse tipo de sutileza. Porém, parece que House of the Dragon preferiu perder tempo com outras coisas, ao invés de trabalhar o melhor desenvolvimento real da sua narrativa. Aí a gente vai pro terceiro tópico. E eu não vou me aprofundar tanto aqui, porque eu acho que eu falo um pouco sobre esse problema de ritmo em quase todos os tópicos aqui do vídeo, e porque eu acho que esse foi o defeito mais fácil de ser percebido na temporada. A dança dos dragões simplesmente não aconteceu. Essa temporada foi extremamente frustrante porque pouquíssima coisa relevante foi revelado nela. Parece muito que os produtores tinham medo de faltar história para 4 temporadas. Então, eles resolveram enrolar um monte nessa segunda temporada. E o arco mais claro sobre essa enrolação foi Harrenhal, onde o Daemon ficou por 6 episódios inteiros tendo sonhos delirantes. E basicamente só isso. Supostamente ele estava lá para reunir um exército, mas eu acho que nem 1/3 das cenas do Daemon foram diretamente envolvidas nesse propósito. Os roteiristas simplesmente deram uma volta no arco do personagem. Porque é engraçado que foi o Daemon quem coroou a Rhaenyra como rainha lá em Pedra do Dragão. E na primeira temporada ele já tinha tido um arco de fugir dessa responsabilidade de apoiar a família, até que nos últimos 2, 3 episódios da temporada, ele finalmente se coloca do lado do Viserys e se coloca do lado da Rhaenyra, mostrando que ele tinha aceitado ela. Mas nessa temporada os produtores acharam fazer necessário ele voltar a ser contra a Rhaenyra e a questionar ela. E aí eles deixam o Daemon de castigo em Harrenhal para que ele aprenda a ser um bom marido. E sim, algumas visões do Daemon foram interessantes. Mas 6 episódios, basicamente só disso, numa temporada de 8 episódios, é muita enrolação. E não, eu não acho que seja um bom desenvolvimento ou um desenvolvimento cuidadoso de personagem. Ainda comparando com Game of Thrones, o Jon Snow na primeira temporada passa o tempo todo conhecendo a muralha e entendendo a Patrulha da Noite. Ele fica num único lugar, envolvido com um único plot durante toda a temporada. Mas em momento nenhum a gente sente que o arco do Jon é uma barriga na trama. Em momento nenhum fica cansativo. A gente vê que o Jon vive lá na muralha, na primeira temporada, é importante. E existe uma curva de melhoria dele como personagem na trama, e a história dele na muralha ajuda a mover toda a narrativa principal. Mas isso não acontece com o Daemon. A própria série trata a estadia dele em Harrenhal como um impasse para os negros. Em vários momentos, a Rhaenyra fica se questionando o que o Daemon está fazendo em Harrenhal. E os outros personagens do Conselho Negro também enxergam as ações dele como uma hesitação. E de fato, a maior parte do tempo, ele tá lá esperando, simplesmente esperando. Esperando o Lord Tully morrer, esperando os Blackwood lutarem, esperando a galera chegar no castelo. Esperando. E para aproveitar o Matt Smith, que deve ser o ator mais famoso dessa série, eles fizeram ele ter sonhos para, entre aspas, mostrar um desenvolvimento. Porém, o desenvolvimento do personagem tem que mover a história. E o Daemon só ajuda a mover a trama no primeiro e no último episódio. Só que não só o arco do Daemon é enrolado nessa temporada. Quantas cenas a gente teve da Rhaenyra em dúvida lá em Pedra do Dragão? Quantas cenas a gente teve da Rhaenys e do Corlys conversando no estaleiro na frente dos navios? Quantas cenas a gente teve da Alicent perdida, sem saber o que fazer? Vários episódios e os personagens estavam perdidos nos mesmos dilemas, nas mesmas dúvidas, na mesma situação. E quando finalmente parecia que eles iam avançar na história, eles davam um passo para trás. Um exemplo claro disso é a própria Rhaenyra com a Alicent, que parece que finalmente vão cortar relações no episódio 2, mas a Alicent passa o tempo todo tentando voltar. A Rhaenyra parece que vai entrar na guerra, que agora ela tem dragões, mas ela volta com um papinho de não, agora os verdes vão se render, vão fazer a paz. No final do episódio, agora a Alicent volta para conversar com a Rhaenyra, porque eles não conseguem fazer os personagens avançarem na história. E sempre eu vejo algumas pessoas dizendo que isso tá tudo bem, que essa era mesmo uma temporada de preparação para os próximos eventos. E gente, eu acho isso um grande papinho, hein? Uma temporada tem que funcionar por conta própria. Ela tem que ter arcos que se abrem e se encerram nela, deixando ganchos para o futuro. Mas ela tem que funcionar por conta própria também. Senão, por que teria uma temporada de preparação? É lavagem de dinheiro? Se precisa preparar eventos, você faz um roteiro melhor. Unifica ideias, corta cenas desnecessárias, encurta o arco X, aumenta o arco Y, otimiza os espaços. Mais uma vez,
usa Game of Thrones de exemplo. As temporadas contavam uma história só, uma história que seguia da primeira para a segunda para a terceira, mas cada temporada em si tinha o seu arco principal. E quando a gente assiste, a gente fica com o sentimento de que viu um começo, meio e fim daquelas narrativas. Obviamente isso não se aplica às 2 temporadas finais, quando virou bagunça. Enfim, e a primeira temporada de House of the Dragon também conseguiu fazer isso. Ela apresentou os personagens, apresentou a dinâmica central da história e preparou tudo para um conflito. O problema é que a segunda temporada não pegou esse gancho e simplesmente estacionou. Enfim, foi uma temporada que o tempo todo prometeu entregar um grande conflito, chegou a pincelar isso no episódio 4, mas no final deixou tudo em aberto para o futuro, gerando uma enorme quebra de expectativa para o público. O quarto ponto para mim também não é algo que eu vou me aprofundar muito. Mas muita gente fala que essa questão de se frustrar com a série é porque a gente, como público, criou expectativa e depois se frustrou. Ou seja, a culpa é nossa e não da série. Eu acho piada falar isso. A HBO gasta literalmente milhões em marketing justamente para criar expectativa. Essa segunda temporada, inclusive, teve um marketing absurdo, com eventos, painéis físicos, interações em lugares reais, aqueles posts das bandeiras Targaryen espalhadas pelo mundo, dragões infláveis nos prédios, etc, etc, etc. Ou seja, foram literalmente milhões investidos para gerar expectativa. Aí a série não entrega e a culpa é do público? Eles fazem tudo pra gente ter expectativa. O mínimo é que eles cumpram com o que estão prometendo. Eu não entendo que ideia essa é de passar a mão na cabeça de uma emissora milionária. Ai, coitadinha da HBO, a gente que esperou demais, eles fizeram todo o possível. Pelo amor de Deus, faça o favor. E o ponto pra mim não é nem a série ser boa ou não. Porque por mais que eu esteja aqui criticando a série, eu defendo com unhas e dentes que House of the Dragon é a melhor série do ano. Pro bem ou pro mal, eu sou apaixonado pelo universo das crônicas. Pra mim, o ponto é que House of the Dragon podia ser muito melhor do que ela foi. Mas pra mim, ela ainda é muito melhor do que todo o resto. A minha crítica é sempre pensando com o que foi apresentado em comparação ao que poderia ter sido. E as únicas séries que eu acho que dá pra comparar House of the Dragon é Game of Thrones, que é muito melhor, e Breaking Bad, que também é considerada a melhor série de todos os tempos. Então, perto do que a gente tem no mercado, House of the Dragon eu acho que é muito acima da média. E falando sobre essa questão de expectativa, o único ponto que realmente me incomoda, que foi prometido e não foi entregue, e que atrapalhou muito a história, é que não houve uma disputa real entre verdes e negros. E todo o marketing da HBO na segunda temporada foi para fazer você decidir entre verdes e negros, como se fossem dois lados iguais lutando, com objetivos muito parecidos e propostas muito parecidas. Porém, House of the Dragon faz de tudo para vilanizar o lado dos verdes. E eu acho que não tem nem discussão sobre isso. Os verdes são totalmente apresentados como vilões, especialmente o Waymond. E olhem também para a dinâmica familiar dos verdes. Ninguém se gosta do lado verde da família. Além disso, nós temos figuras chacotas como Tywin Lannister no Conselho Verde, o Larys Strong é basicamente um monstro, o Criston Cole é um cretino, o Aegon trata mal o Waymond queima o irmão, o Aegon e a Rhaelyna são casados, perdem um filho, mas nem se falam. E se a Alicent na primeira temporada pelo menos gostava dos filhos, aqui ela tá literalmente disposta a matar eles. A série não dá motivo pra gente gostar dos verdes, muito pelo contrário, dá motivos e força motivos pra gente detestar eles, pra gente ver eles como uma família disfuncional, que ninguém se gosta, como se houvesse uma mácula neles pelos fatos dele não apoiarem a Rhaenyra e isso tornasse eles cruéis e vilões. Não à toa que 95% do público prefere os negros. Até porque também a série gira completamente em torno da Rhaenyra. E lembram que eu falei de GOT? Os Lannisters eram vilões, mas a gente tinha vontade de acompanhar eles porque eles tinham uma narrativa própria. O Jaime, por exemplo, era um cara que praticava incesto com a irmã e que no primeiro episódio da série tentou assassinar uma criança e ainda atacou o Ned Stark na primeira temporada, que era o protagonista da série, no meio da rua e saiu impune por isso. E mesmo assim a gente queria acompanhar a narrativa do Jaime. Até o Theon Greyjoy, que também foi um dos maiores nojentos da série, tinha um enredo que empolgava. Mas qual dos personagens verdes de House of the Dragon dá vontade de acompanhar? Qual deles faz a gente se importar com o destino que eles vão ter na história? Simplesmente nenhum. Porque a série deu motivações fracas para a maior parte deles e se recusou a dar motivos para que a gente apoiasse as intenções que eles têm. Quem gosta dos verdes, gosta porque não quer apoiar a Rhaenyra ou porque lê os livros e tem algum outro motivo lá dentro para gostar deles. Mas com certeza não é pela simpatia dos personagens.
Pode ser pela simpatia dos atores também, mas não dos personagens. E por fim, o problema final de House of the Dragon pra mim, especialmente dessa temporada, é que eles têm muito medo de usar a Rhaenyra, de colocá-la no centro da ação, de fazer ela agir, errar, ou dela buscar as suas próprias ambições. A série tenta imacular a Rhaenyra o tempo todo, como se ela fosse uma vítima daquela situação. Ela é aquela que sempre buscou o bem maior e que os outros ao redor dela é que foram cruéis com ela. E isso não faz sentido. Parece também que a HBO teme uma nova Daenerys da 8ª temporada e por isso pisa em ovos com a Rhaenyra para afastar qualquer mácula. E isso faz com que a personagem fique presa lá em Pedra do Dragão a temporada inteira. O único momento da temporada que eu acho que a Rhaenyra é realmente ambiciosa e efetiva é quando ela põe os bastardos na semeadura e assiste a galera queimando. Esse é de longe o melhor momento dela na temporada, o único momento em que ela parece decidida e determinada a fazer algo. No mais, a Rhaenyra fica se lamuriando e se lamentando em Pedra do Dragão. Simplesmente a protagonista mais inexpressiva do universo das crônicas. Porque nos livros ela é uma mulher ambiciosa e muitas vezes é fria e cruel. Mas na série eles precisam que o público goste dela a todo custo e o tempo todo. E mais uma vez, lembram que eu disse que Game of Thrones sacrificou o Ned Stark pra trama fluir? Porque essa era a história certa a ser contada e o Ned Stark precisava morrer pra narrativa funcionar? Então, em House of the Dragon nós vemos o contrário. A trama é sacrificada para que a ideia dessa Rhaenyra imaculada funcione. E, enquanto a narrativa, enquanto a série não estiver disposta a comprometer a Rhaenyra com a guerra, a trama não vai sair do lugar e eu acredito que a história vai ficar dando voltas e vai ficar cada vez mais engessada. Enfim, esse vídeo ficou muito longo, e tenho certeza que é um vídeo que geralmente atrai polêmicas. Por mais que eu esteja criticando a temporada o tempo todo, sempre vai aparecer alguém novo, vai falar que eu não devia assistir porque eu não gosto, ou que eu deveria voltar pros livros, coisas desse tipo. Eu amo o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, eu vou consumir tudo que for desse universo, seja bom ou seja ruim. Pra mim é o universo que eu mais amo, meu canal inteiro é sobre isso, é meu trabalho inclusive agora, então eu vou estar sempre consumindo, mas não é porque eu gosto do universo e até porque eu gosto mais do que qualquer outra coisa, que eu não vou fazer críticas quando eu acho que tá ruim. E eu acho que tá ruim. Até durante essa temporada eu fui fazendo as reviews e especialmente nos 4 primeiros episódios, eu achei que tava sendo melhor do que a primeira temporada, porque eu também não sou um grande fã da primeira temporada de House of the Dragon. Mas, realmente, eu acho que a primeira temporada funciona muito melhor do que essa, como um todo. Mesmo com seus problemas, acho que a primeira temporada, pelo menos, realmente funciona. Essa temporada, a segunda temporada não funciona. Eu acho que os 4 primeiros episódios dela são muito bons, muito interessantes, mas é depois desses 4 primeiros episódios que a trama começa a dar volta, que os arcos começam a ficar enrolados e repetitivos, e que as coisas não saem do lugar. Então, os 4 primeiros episódios da segunda temporada pra mim são os melhores de House of the Dragon, mas depois a série empaca de um jeito que, enfim, foi uma grande frustração o final dela. Mas é isso, pessoal, provavelmente esse vídeo deve encerrar a nossa cobertura de House of the Dragon. Eu não tenho certeza se eu vou fazer mais vídeos ainda sobre a série nas próximas semanas. Provavelmente, eventualmente, daqui a alguns meses eu volte a fazer outros vídeos que foquem mais em House of the Dragon, na Dança dos Dragões. Mas a ideia é já nessa semana, segunda semana de agosto, isso, eu já volte a fazer os nossos vídeos normais, provavelmente com perguntas e respostas e vídeos também que vocês podem sugerir aí nos comentários. Então a gente volta a falar das Crônicas de Gelo e Fogo. E é isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou as reviews, quem incentivou eu a fazer as reviews, porque eu não queria fazer no primeiro momento, estava inseguro, muita gente me incentivou e deu muito certo. Também seja bem-vindo quem chegou aí e vai ficar e gostou do canal, e quem não gosta é sobre isso. Assista outro vídeo, talvez você goste, tenta de novo, ou não também, enfim, tem outros criadores aí, mas é isso. Obrigado por quem assistiu o vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, e eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.